mais que conexão, uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 2 minutos. Um bom dia para você que se encontra na Virtual. Começa agora o Virtual News desta terça-feira, dia 23 de agosto de 2022. Terça-feira que a temperatura já começou a subir um pouco mais, né? A frente fria está indo embora aí e nós vamos chegar em temperaturas mais amenas. Atrasinho hoje devido a problemas técnicos, mas já estamos aqui em pleno vapor. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Em especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Por falar em poder, lembramos que todos nós estamos aí sob o poder maior, que é o poder de Deus, né? É sempre bom estarmos lembrando disso, o universo acima das nossas cabeças, né? Isso é sempre importante. Bom dia, César, bom dia, Maria Clara. Vamos começar o Virtual News de hoje. Bom. Bastante coisa acontecendo. Assunto não está faltando, né? Bacana. Lembrando que um dos assuntos de hoje é lógico. Ontem o presidente da República esteve na entrevista na Globo, né? Na Rede Globo, e o que acontece é que nós vamos estar comentando isso aqui no finalzinho do programa, com certeza, né? 10 horas mais 3 minutos. Vamos às notícias desta manhã de terça-feira. Principais notícias deste dia 23 de agosto. Agosto Laranja, campanha alerta para a importância da conscientização sobre esclerose múltipla. O presidente do TSE, Moraes, se reúne com o ministro da Defesa e do diretor da Polícia Federal nesta terça-feira. E as ações da China caem com os temores do setor imobiliário e do Covid. O tigre asiático aí enfrentando problemas, né? Essa situação chama muita atenção, porque apesar movimentos do governo, tem sido problemático essa questão da China. As ações têm caído. E aí é um reflexo no mundo inteiro, né, de dificuldade, de complicação aí na parte econômica. A China tem o agravante aí, porque ainda teve um novo problema por conta da Covid, né? Então, assim, apesar de o crescimento não estar tão elevado, ela continua crescendo. Então, ela não está na velocidade que estava. Interessante também falar ali sobre esse encontro aí do TSE com a Polícia Federal, o Ministro da Defesa. Isso é importante, é necessário para a democracia, apaziguar. Não adianta ficar um apontando o dedo para o outro, tem que sentar, resolver e garantir a segurança nossa, que o nosso voto prevaleça e com a maior segurança possível. E a esclerose múltipla aí também é importante, trabalhar, conscientizar. É uma doença que poucos conhecem, né? E que afeta muita gente. Legal, então, essa questão das cores, da conscientização. Exato. Isso é muito bacana. Você falou bem, lembra que nós comentamos aqui que começou os técnicos da defesa, né, do Exército, né, o pessoal das Forças Armadas, sim, começaram a fazer verificação nas urnas. Ele pediu um adiamento, né, seria no dia 12, ele pediu até o dia 19, que é sexta-feira, e um aumento do número de técnicos para conferir os códigos-fontes, né. Dia 19 foi sexta-feira, eu acredito que hoje já devam sentar com algo em mão já. Exato, já com a definição. Com definição, com os apontamentos. Exato. Não. E sem contar as revelações que tiveram ontem. Aqui, chamaram a atenção. Vamos às matérias dessa manhã, Maria Clara, vamos lá? Grandes nomes da economia digital se reúnem em São Paulo, no Digitalx, na Expo 2022. O impacto das novas tecnologias na geração de negócios da economia digital
Esta será a tônica do 13ª edição do Digitalx Expo, que acontece nos dias 24 e 25 de agosto, na quarta e na quinta-feira desta semana, no São Paulo Expo, na Imigrantes. Nesta edição, 20% das empresas expositoras não existiam antes da pandemia. Por conta desse momento no mercado, há um hub de startups expondo seus produtos, serviços e soluções. A Digital Expo 2022 acontece entre amanhã, 25 de agosto, das 9 às 18 horas. Serão mais de 144 horas de conteúdo, 350 palestrantes e expectativa de um público superior a 6.000 pessoas, considerado o maior evento de negócios da economia digital e tecnológica. O Digital Expo terá palestras e painéis sobre empreendedorismo, indústria 5G, multiverso, e-commerce, marketing, mercado financeiro, inovações na área de saúde, entre outros. Lembrando que é um evento pago. Sim. O que chama a atenção é que é um evento pago. As pessoas acham que está entre 1.500 e o ingresso é feito pela plataforma Simba, se eu não me engano, e em torno desse valor a entrada. E é a expectativa de pessoas estarem lá. E a produção do evento, o que geralmente impede você de ir a um evento? O compromisso, você tem reuniões, você tem algumas situações que você precisa trabalhar. No evento tem todo um ambiente para que você possa fazer as suas reuniões e estar trabalhando. Uhum. Tem toda a estrutura, sala de reuniões, escritórios virtuais, escritórios físicos para que você possa atender. Então, é um evento voltado para o empreendedorismo e para o dinamismo que o momento atual exige. Na verdade, chama a atenção duas coisas. Primeiro, esse incentivo, eu acho que isso é uma tendência, né? A gente já falou sobre isso também, né, Márcio? O trabalho remoto, o trabalho online, o trabalho digital, porque você consegue fazer a atividade de onde você estiver. Seja uma reunião, seja uma conferência, seja um depoimento, seja uma audiência. Então, quer dizer, hoje abriu, né? Se abriu e percebeu que você não perde em segurança. Você ganha em agilidade, mas não perde em segurança, em qualidade. E outro ponto que eu achei interessante ali, assim, achei estranho o elevado o valor, né, do ingresso, então é complicado, a participação já fica mais limitada. Agora eu achei interessante a colocação ali que 20% das empresas expositoras não existiam antes da pandemia. Então, mais uma amostra aí de como a gente cresceu na parte de tecnologia, em especial informação por internet, né? O uso de internet, o uso digital, né? Por conta da pandemia. Que foi o que nos forçou. Exato. Isso aí. O que nos forçou aí a abrir a mente para algumas coisas que a gente tinha meio que um bloqueio. O que me chamou a atenção, César, foi essa expertise. Eu também inicialmente falei, mas o valor, né? Fica difícil o acesso. Mas na verdade a estrutura que está se colocando à disposição é justamente observando o empreendedor. Eu vou investir. Sim. Porque você imagina, você trabalha com o mundo digital, você está recebendo os seus clientes dentro de uma exposição que totalmente fala sobre isso. E-commerce, marketing, plataformas e tudo mais. Quer dizer, 5G, você está levando os seus clientes para um momento especial. Lugar melhor de fechar negócio do que... Você não vai deixar para depois, né? Não, é interessante então, isso. Escritórios são colocados à disposição, estrutura é colocada à disposição. Você deixa de trabalhar na sua empresa por esses dias e vai trabalhar enquanto participa. Exato. Para esse entendimento. Bacana, é uma exposição já direcionada. Bacana, interessante, muito importante, né? É a 13ª, né? Então, pessoal, eu acredito que devem ter um norte aí do que estão fazendo. E realmente no pavilhão de exposição da Imigrantes ali, para quem não conhece, monstro ali. Quando você realmente é espetacular. Muito bom, muito legal. Esperamos sucesso aí, pessoal, que seja a 13ª, 14ª, que de repente vamos chegar no ano que vem, o número subiu para 25%, para 30% de empresas a mais, isso é bacana. E torcer para nas próximas, a gente já tem instalado na cidade um parque tecnológico que participe também, exponha e etc. De repente aí... Potencial não falta. Um Vale do Silício 2, né? Potencial para a cidade não falta quanto a isso. Inclusive, a questão da digitalização, do país ser um grande mercado digital, né? Em todos os aspectos. Até estrutura de plataforma. Aí.
o segmento a crescer. De repente é o que eu falei, é o segundo Vale do Silício. Vamos ver, né? Vamos à próxima matéria desta manhã. Liberação de 150 milhões para empresas na quarta rodada do Proativo. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, a Cefaz, autoriza a partir de hoje, do dia 23, uma nova rodada de transferência de crédito acumulado do Proativo. Serão liberados 150 milhões para empresas paulistas contribuintes do ICMS de qualquer setor econômico que tenha crédito acumulado apropriado disponível para a utilização. Os contribuintes nessas condições devem solicitar a liberação dos valores até a data limite de 23 de setembro por meio do sistema de peticionamento eletrônico, CIPET. Basta preencher o pedido de transferência do crédito acumulado, quarta rodada Proativo, incluindo os documentos e informações necessárias para a avaliação do pedido. Nas 3 rodadas anteriores do Proativo, já foram autorizadas cerca de 900 milhões em crédito acumulado às empresas, segundo o órgão. A aceleração na devolução de crédito acumulado ocorreu devido à flexibilização das exigências para a utilização dos valores. Após a verificação do cumprimento das condições, os contribuintes serão informados da decisão do Cefaz por meio do domicílio eletrônico do contribuinte, o DEC. O montante máximo autorizado será de 30 milhões no máximo para cada empresa, que poderá transferir os valores em parcelas mensais de até 10 milhões por meio do sistema ECRED-AC. As regras da quarta rodada de autorização para a transferência de crédito acumulado do Proativo podem ser conferidas na resolução SFP do número 53 de 2022 e portaria SRN número 57 de 2022. A expectativa é que se passe de 1 bilhão. Sim. 1 bilhão. Nessa questão dessa... já estamos em 900 milhões, créditos, então... Né? Vai passar de 1 bilhão e que bom, né? Eu não sei como é que é a função desse Proativo, não consegui alcançar ainda a função desse Proativo, se o numerário, se é o crédito, se é a reposição, se é o retorno. Na verdade é um crédito, né? É um abatimento? É um crédito por conta de toda a contribuição que você faz, você vai acumulando créditos. E aí depois você faz... É como se fosse a nota fiscal paulista. Sim, eu faço um abatimento daquilo que eu vou pagar. É muito similar à nota fiscal paulista. E aí você tem ali um crédito que você consegue ter o resgate e poder aplicar em diversas... Que maravilha, né? É ótimo, porque a gente está falando aí de até 30 milhões. 30 milhões. Então, 30 milhões, dependendo do porte da empresa, salva... civil, tudo que trabalha com ICMS, ter esse retorno, transporte, quer dizer, é um investimento. É muito bom. Retorno. Bem-vindo. São né? iniciativas que fazem aí movimentar e eu sempre defendo isso, né? A gente precisa incentivar o empreendedor, os grandes empresários, os médios empresários, porque são quem mais empregam. São quem geram um número relativamente alto, né? Bem significante o que é empregado na construção civil, o exemplo que você deu. Então a gente precisa ter estímulo a esse tipo de atividade para poder ir baixando cada vez mais o desemprego no Brasil, apesar do que hoje mais emprega, mais aloca pessoas no país, ser as microempresas, as grandes empresas é quem dão emprego em massa. É uma cadeia, né? Tem uma microempresa, mas ela atende uma Ela grande depende, empresa, exato, é isso aí. Os fornecedores. É o que eu sempre falo, a gente está numa cadeia produtiva em que todo mundo tem a sua importância. Sim. Seja o mais alto grau elevado, como também o chão de fábrica. Eu tenho uma reverência muito grande com os coletores de lixos garis, né? Eu tenho um respeito muito grande. Porque assim, você reclama do combustível, você tem essas situações, mas fica sem retirar o lixo na frente da sua casa uma semana. É isso aí. Aí você vai perceber a existência. Como é essencial. Então a gente tem que respeitar todas as cadeias produtivas, né? Todas as engrenagens que são importantes. Não, é importante. Incentivo, tudo que incentiva o crescimento de empresa. Se a empresa cresce a arrecadação do governo, cresce o número de emprego, melhora a economia regional, enfim. Só tem vantagem. Essa questão também da flexibilização de algumas exigências que acabou favorecendo. Sim. Otimizar, né, César? A gente precisa. Márcio, né? Márcio, eu acho que isso aí é desafio para todo gestor público. Desburocratizar.
assim, a gente precisa, não tem que deixar de ter segurança, deixar de ter transparência, mas tem que deixar de tanta burocracia e ser mais ágil nas transações, nos incentivos, nos processos. A gente caminha para isso. Então a gente consegue sim ter segurança, porém não ter tanta trava, barrar tanta coisa, em processo simples. Sim. Então a gente tem que realmente acelerar e isso está sendo importante. Avançar. Nós temos que avançar nesse sentido, isso é muito importante. Vamos à próxima matéria desta terça-feira. A expressão criadora da educação, expressão criadora na educação musical. É o tema do encontro promovido pelo Conservatório de Tatuí. O Conservatório de Tatuí, considerado a maior escola de música, de artes e ciências da América Latina, realiza no próximo dia 27 de agosto, às 8h20, com transmissão via YouTube do Conservatório, mais um evento do programa do Encontro de Educadores e Educadoras Musicais Brasileiros da Atualidade. Professores da instituição e docentes convidados se reúnem uma vez por mês para dialogar sobre temas relevantes da educação musical. O encontro terá a participação da doutora e mestre em Música e Educação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Adriana Rodrigues Didier, com o tema A Expressão Criadora na Educação Musical. A professora abordará, através de experiências e reflexões, a valorização do potencial criador de cada indivíduo e sua expressão criadora, com o objetivo de tornar a educação mais musical, reflexiva e autônoma. Graduada em musicoterapia e licenciado pela música pelo Conservatório Brasileiro de Música Centro Universitário do Rio de Janeiro, Adriana Didier é presidente do Fórum Latino-Americano Education Musical e coordena o curso de especialização em educação musical em parceria com o CBMCU de Flandem, Brasil. É professora do curso de licenciatura de música do CBNCEU e membro do programa de mestrado profissional em ensino de práticas musicais, o PROMEUS Unirio. Cantora com experiência em canção popular, música coral e no uso da voz na prática educacional, Didier desenvolve ainda pesquisas sobre a expressão criadora na música e educação. As conversas realizadas de forma virtual possibilitam que o conteúdo abordado por profissionais conceituados da área seja levado não somente aos alunos e alunas do Conservatório de Tatuí, mas também ao público interessado no tema. Dessa forma, os encontros de educadores e educadoras musicais brasileiros da atualidade contribuem para a formação dos docentes e a reflexão sobre o assunto. Tá aí. Interessante, Tatuí, a escola de Tatuí, a maior escola de música e arte da América Latina, promovendo essa questão do encontro, que o grande mote não é só Tatuí, é um encontro virtual. Sim. Né? Trazer todos os públicos ligados à música e arte para participar dessa rodada. E o expoente desse evento, sem dúvida, a gente não dá para dizer que não existe investimento em música e que não existe realmente uma condição da música se tornar uma ferramenta também para o município. É incrível, o projeto é incrível. A gente tem, trazendo para a nossa realidade também, em cima desse assunto, o Cubatão tem a gente já tem um programa instalado, né, de música na educação infantil, que assim, tem resultados espetaculares. A gente tem o nosso conservatório aí que... 60 anos, né? Tem o nosso conservatório que tem um potencial aí absurdo, que já saiu de gente aí para o mundo inteiro se destacando no mundo artístico. Precisam de alguns ajustes, né? Não dá para ficar dependente ali de decisão e de ações da Secretaria de Educação ou Cultura, né? Tem esse impasse ali, porque não se trata de educação básica, enfim. Tem algumas questões que precisam avançar nesse sentido, algumas discussões precisam avançar, o município precisa avançar para que ele cresça cada vez mais. E sem contar outros programas que a gente tem aí, né, em Cubatão, a própria AFABAN, que faz um trabalho incrível aí de bandas e fanfarras nas escolas municipais. A gente tem os grupos artísticos também, que também trabalham diversas. Então eu acho que é importante, a gente tem que crescer, né? Cultura, educação e cultura é essencial para qualquer cidadão, então a gente precisa evoluir, e é o tipo de iniciativa que você vê mais uma vez que a gente falou, a tecnologia aí criando pontes
para que a distância seja cada vez menor. Então não interessa se você está na China, se está lá na Amazônia, se você tiver o sinal da internet, você consegue acompanhar. Isso é essencial, isso é importantíssimo, Márcio. Um que me chamou a atenção nessa matéria, que acho que eu não me engano, o de Tatuí tem 50 anos. O Conservatório de Tatuí tem 50 anos e acho que a condição e a observação do conservatório fez ele ganhar uma notoriedade muito grande. Sim. O Conservatório Rebouças, em Cubatão, ele também tem a grande expertise, né? E a gente se pergunta qual é o motor necessário para que isso avance, para que o cubatense se aproprie e participe cada vez mais. Quanto mais na arte, melhor na vida. Sim. Lógico, só se forma músico? Não, se formam músicos, né? Técnicos. Se a pessoa vai exercer a profissão, é outros 500, mas que se formam músicos, se transforma aquilo que você tem de dom em algo técnico. E é lógico, e contribui para o aprimoramento do ser. Márcio, uma tecla que eu bato bastante também. As empresas privadas já estão criando aí cada vez mais experiência e iniciativas na captação de recursos, além do seu faturamento, captação de recursos para seus programas e o caminho do crescimento para o serviço público e organizações sociais, etc., é ter gente preparada para a elaboração de projetos e captação de recurso, seja em nível municipal, estadual, federal, porque há recurso, há espaço, há incentivos, só que você depende de um programa muito bem elaborado, um projeto executivo. Então, não é uma coisa tão simples, porém é acessível. Sim. Então, é o caminho. Eu acho que o Cubatão tem um potencial absurdo para crescer aí de uma maneira em que o céu é o limite, de fato. Exponencial. Nós falamos aqui ontem da questão do repasse do ICMS, das perdas por causa da redução do ICMS, que vem, inclusive até não veio na terça-feira. Hoje entra valores em todos os cofres públicos de todos os municípios do estado de São Paulo que recebem a parte do ICMS. Ontem entrou os valores referentes a essa devolutiva por parte da redução do ICMS, do impacto. Então, há uma condição, que é o que você falou. O polo industrial está produzindo e as empresas querem observar essa questão de ligar a imagem dela a projetos sociais que têm positividade e reservam valores para isso. Além disso, além de você fazer uma substituição, assim, qualquer empresa hoje, se você conversa com a sua diretoria, seus executivos, eles são muito, muito claros. Pô, entre pagar o imposto ao governo, que eu não sei onde vai ser aplicado o recurso, ou aplicar num projeto social que, além de favorecer a imagem da empresa, além de ser algo que as empresas têm criado como cultura, ele vê ali a efetividade e vai estar auxiliando direto quem mais precisa. Então, mas é que tá, depende de toda uma estrutura, de um conhecimento, de um projeto, da venda do projeto, né? E assim, precisa se elaborar e vender bem aquela ideia. Para as pessoas realmente abraçarem e incentivar. Mas que há espaço, há, e cabe a gente aí. Tá aí Tatuí, parabéns a Tatuí. Parabéns. E que a cidade de Cubatão possa crescer. Agora fica nessa questão de Jerusalém, né? Sim. E agora também é isso aí. Sim, claro. Vamos à próxima matéria desta terça-feira. Número de crianças registradas sem nome paterno em São Paulo chama atenção. Dados dos cartórios de registro do Estado Civil mostram que nos 7 primeiros meses deste ano, 17.475 crianças foram registradas sem o nome do pai. Os números ganham ainda mais relevância quando se observa que em 2022 registrou um número menor de nascimentos para o período, desde 2016, totalizando 317.518 recém-nascidos no ano, ou seja, 5,5% do total de crianças nascidas em São Paulo tem apenas o nome da mãe em sua certidão de nascimento. Em 2021 foram
321.065 nascidos, sendo 5,2, 16.838. Em 2020 foram 340.812 nascimentos e 17.703 crianças com pais ausentes. No ano de 2019 teve 18.104 crianças apenas com registro do nome materno, entre 367.567 nascimentos, seguido por 18.556 frente a 379.175 nascimentos em 2018. Os números estão registrados no portal da Transparência do Registro Civil, na página denominada Pais Ausentes, lançada em março e que integra a plataforma nacional administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, que reúne as informações referentes aos nascimentos, casamentos e óbitos registrados nos 7.654 cartórios de registro civil do Brasil, presentes em todos os municípios do distrito e do país. Os números mostram que temos muito a evoluir quando se trata da responsabilidade paterna. Ambos, pai e mãe, são responsáveis pela criação dos filhos e possuem responsabilidades que precisam ser compartilhadas. Obviamente, cada família vive uma realidade diferente, mas são dadas substâncias que podem embasar as políticas públicas, explica Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo. Parabéns primeiro pelo levantamento. Sim. E pelo engajamento dos cartórios nessa observação dos dados, né? E trazer isso a público e mostrar, olha, nós registramos, mas também podemos fornecer, mostrar a realidade, uma condição da sociedade. São 17 mil crianças. É mais ou menos o número de alunos que temos na rede pública na cidade de Cubatão. Sem pai presente, né? Sem pai ali na certidão. E o que isso não remonta? É uma condição da sociedade, uma observação da sociedade. Né? No que pode mudar as políticas públicas? Por que existe essa dificuldade? O que é preciso ser feito? Não é um julgamento, é sim uma análise do comportamento da sociedade. É isso aí. Maurício, eu acho que é extremamente, assim como o censo, é extremamente importante o levantamento de informação para você balizar as decisões e criação de política pública. Você falou tudo, né? Tá aí um levantamento, é um número elevado, né, de crianças com pai ausentes. Então a gente precisa fazer o que agora? Aprofundar nessa informação. Por quê? O que gera isso? Realmente o pai está ausente, são as mães que resolveram fazer inseminações, enfim, tomaram suas decisões de maternidade de forma diferente da constituição familiar, mãe, pai. Qual é? Exato, é uma escolha, é uma falta de opção. Agora é aprofundar exatamente para a gente criar política pública para resolver. Sim, porque independente de qual seja a decisão, para o filho, para a criança, é complicado falar quem é seu pai. Não ter o pai presente, seja pelo motivo que for, é uma situação que é delicada. Então, acontece, a gente precisa, a gente precisa ir em busca agora da solução, de resolver da melhor maneira, de acordo com o que realmente, atingindo exatamente a causa, né? Para poder resolver a consequência. Esse levantamento vem em agosto, justamente após o Dia dos Pais, né? Sim. O Dia dos Pais. E o que chama a atenção muitas pessoas falam, mas no que isso impacta a vida? No que isso impacta a vida? Você imagina o Dia dos Pais em uma escola, no qual algumas crianças não têm a presença do pai, não porque o pai está ausente, não está trabalhando, e sim porque não tem o conhecimento, não tem a paternidade reconhecida. O que isso leva a gente observar? Que o Dia dos Pais, embora seja benefício para uns, traz traumas para outros. E será que então vale a pena comemorar o Dia dos Pais na escola? Será que nós vamos reverter isso? Vai se passar o Dia da Família? Então, para você ter uma ideia do reflexo disso na sociedade. Não é simplesmente, não. É um problema sério que precisa ser observado, né? O reflexo disso, principalmente nos costumes que nós temos. É controverso também, é delicado a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, eu tenho um relato aí de um pai, no último Dia dos Pais, a escola também optou por não fazer o Dia dos Pais, sim o Dia da Família. Aí o pai foi para comemorar o Dia dos Pais, era o único pai. Numa turma de 25 crianças, ele era o único pai
participando do evento, o resto eram só mães. Quer dizer, ele acabou se sentindo constrangido, porque até as atividades foram mais voltadas a habilidades que as mães tinham do que os pais. Então, é delicado, assim, é um assunto delicado, mas que precisa ser tocado, precisa realmente pôr o dedo nessa ferida, resolver. Esse número aí, ele alerta para bastante coisa. É importante ali o comentário do presidente da associação, quando ele fala que a gente precisa evoluir muito. Precisamos de fato evoluir muito, inclusive no judiciário, que ainda hoje, independente da situação, para um pai conseguir a guarda de uma criança, às vezes até a guarda compartilhada, é um esforço aí sobrenatural. Então a gente precisa evoluir de todas as formas aí na família, no ambiente familiar, seja pai, seja mãe, seja judiciário, seja como comunidade escolar, enfim. Em todos os aspectos a gente precisa evoluir nessa questão familiar e colocar assim o dedo na ferida, porque a família é a base para tudo, né, Márcio? O Dia dos Pais, as escolas até podem suprimir. Agora, suprimir o Dia das Mães é arrumar guerra. Aí é arrumar guerra. Dia dos Pais não mexe não, porque o bicho pega. Vamos à próxima matéria desta manhã. E a CT da cidade de Santos permite o parcelamento de multas de trânsito. Os proprietários de veículos e motoristas terão a opção de pagar as multas de trânsito emitidas em Santos de forma parcelada. A nova ferramenta disponibilizada pela Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT, permite ao proprietário do veículo quitar os débitos em até 12 vezes pelo cartão de crédito. O serviço será oferecido para pagamento de uma ou mais multas vencidas e a vencer, excluindo aquelas em fase de cobrança judicial. Os interessados deverão acessar o portal da CT Santos e clicar no link Serviços Multas. Até o momento, 2 instituições financeiras estão credenciadas para operar o serviço. Farão recebimento, parcelamento das empresas Pronto Paguei e Agiro Pagamentos, autorizados nos termos de normas do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. A operação será uma negociação direta entre a financeira e o devedor. O interessado deverá pesquisar no sistema de cada empresa o que oferece o melhor plano para o pagamento do seu débito de forma parcelada, considerando taxas de juros e eventuais custos. A partir do pagamento da primeira parcela, independente da quantidade de vezes em que a dívida foi negociada, a baixa da multa no sistema da CERT ocorrerá em até 3 dias úteis. Bom, chama a atenção 2 situações. Bom, parcelamento é bom para quem? Já que somente depois do pagamento da primeira parcela você tem o carro liberado, então qual a função da financeira? Márcio, mas aí que tá, é o que a gente estava falando. Isso é o pensamento que eu tenho. É o lance de ir eliminando burocracia. Desburocratizar é necessário. E isso já está disponível faz muitos anos, só que por meio de um despachante. Sim. Você vai no despachante, tem uns 5.000 multas. Você parcela lá. Não tem um cartão de crédito. Então, em quantas vezes o despachante quiser fazer, ele faz. Quita. Então é a mesma coisa. Assim, hoje em dia, qualquer apontamento que você tenha no SPC, no Serasa, não é assim. Você foi lá, fez um acordo, pagou a primeira, já libera? Deixou ele pagar a continuidade, isso volta. Agora pagou. Então, quer dizer... Porque quando você vai no despachante e você passa o seu cartão de crédito... É o mesmo. A situação com o despachante não é você e o despachante. É a operadora do cartão com o despachante. Exato. Então é a mesma Agora, situação. Dependendo de você pagar a primeira, com juros, com isso, você passa no seu cartão em 10 vezes, em 3 vezes, em 5 vezes. Já está operado com... Mas eu acredito que quando eles falam essa primeira, é exatamente isso. Você fez ali a negociação com a... São instituições que eles credenciaram, então. Você fez o pagamento ali. Geralmente a primeira se já debita na hora e os outros parcelamentos até 11 vezes. Então acho que na hora que fez esse primeiro crédito para CT, já derruba ali. Eu acho que, Márcio, já acontecia isso, cara. Então é o caminho. Porque assim, hoje muita gente não tem a grana para pagar. Sim. E aí não consegue fazer o pagamento parcelado, não consegue fazer o pagamento de forma nenhuma. E aí não paga, então continua com o carro sem regularizar. A CT, o município, continua sem receber. Então eu acho que acaba sendo importante para todos os lados. Você abre uma opção pro motorista poder quitar o seu débito, regularizar seu veículo, o que
gira mais, porque se você não consegue pagar a multa, você não consegue licenciar. Você Então o carro começa a rodar ilegal, só que o município também não está arrecadando. E é importante também pro munícipe, que acaba lados, tendo, né? todo mundo ganha. Dos dois lados. O que chama a atenção, César, é a necessidade de operadoras. Sim. Por que isso não é feito de forma com as operadoras que já entendi. existem? Vai lá na companhia de trânsito, vai passar o cartão e pronto, já está. Agora, a situação me chama a atenção os juros. O custo da operação que sai todo no bolso e de repente você vai parcelar 1.000 e acaba pagando 2. Sim. Então, aí que tá, dentro dessa situação, você, ao mesmo tempo que isso é um remédio ou um veneno, que dependendo da situação, o sujeito vai ter que se endividar mais. Precisa analisar, exato. Você precisa analisar o que realmente é viável, o que cabe no seu bolso. Assim, a CT optou, eu também entendo, ela poderia fazer esse serviço, absorver esse serviço, só que ela ia precisar criar, de repente, um corpo financeiro e contábil que não tenha hoje. Então ela optou por terceirizar, só que esse terceiro vai querer receber. Vai querer receber. E esse terceiro vai querer receber, ele vai colocar esse custo e ele vai captar o recurso no município. mercado. Assim, a gente não pode, apesar de ser uma multa, então quer dizer, ele já está sendo cobrado por algo que ele não fez de forma regular. A gente também não pode onerar e jogar tudo nas costas, porque chega uma hora que o peso fica tão grande que ele não vai conseguir quitar mais sua dívida. Ele vai ter mais uma dívida, a dificuldade de pagamento disso vai se tornar maior. Quer dizer, você está dando um remédio, o mesmo que cura também mata. Sim, eu não sei, eu não cheguei a analisar, então, eu vi a proposta, eu vi a aprovação, só que eu não analisei também quanto é de juros. Eu acho que isso está inclusive aberto aí para instituições trabalharem, as duas a princípio, trabalharem. Acredito eu que vai haver aí, logo se abre para mais empresas, os bancos começarem a recolher para isso. Eu acho que me chamou ter uma a atenção, concorrência mais justa. Volta a falar nessa questão do pagamento da primeira parcela. Você vai parcelar, você parcelou com a empresa e você vai pagar a partir do mês que vem. E aí o seu carro só vai ser liberado, suas multas só vão ser liberadas a partir do mês que vem, mas... E qual é o risco, né? Por que você está tendo esse ganho se você não está arriscando? Porque é um risco, né? O mercado é um risco. Sim. Você vai optar pelo empréstimo, para emprestar para aquela pessoa, com a taxa de juros para que você tenha o recebimento. Agora, se você ainda precisa que ela pague primeiro, então você não está tendo risco. Se você não está tendo risco, o juro tem que ser... É igual o crédito consignado, né? Sim. Qual o risco que você tem se você está... Exato. Você fecha direto, praticamente você fecha direto com o empregador. Com o empregador, com a folha de pagamento do cara. É isso aí. Você não tem risco nenhum. Então chama a atenção, é o que você bem falou, os despachantes já vinham fazendo isso. Sim. Né? Então, e por que não a operação? Vamos facilitar. É delicado porque que tá, né? Se abre para mais pessoas fazerem um serviço que já era feito por alguém, que era despachante, o despachante perde mais espaço. E aí uma outra empresa, espaço, significa mercado de trabalho. Como diria os pessoal que toca tuba, pode ter gato. Vamos observar, vamos a mais uma matéria amanhã de terça-feira. Sessão ordinária desse dia 23 na Câmara traz um projeto polêmico do lixo. O projeto foi aprovado em dezembro do ano passado e quando entrou em vigor esse ano assustou a todos e isto gerou uma polêmica muito grande e um grupo de vereadores da base da situação os que aprovaram correram junto ao executivo e pediram aí para fazer alterações e tudo mais. Virou uma discussão e o projeto foi enviado novamente para o Legislativo com alterações. Lei complementar número 82 de 2022, prefeito municipal, que altera e acrescenta dispositivos na lei de complementar 121 de 16 de dezembro de 2021, que institui a taxa de coleta de resíduos sólidos do município de Cubatão. Está na ordem do dia de hoje. Vamos direto para a tabela ali? Aqui fala sobre concedido desconto de 50% do tributo devido a quem requeira anualmente estabelecimento comercial que comprove o devido cumprimento da lei que trata de gestão ambiental, resíduos sujeitos à logística reversa, a lei complementar 114 de 2020, que institui a coleta seletiva dos resíduos, parágrafo isenção de 50% da taxa de resíduos previsto no artigo que fica locatório do imóvel comercial, será convido. Vamos para a tabela, vamos direto para as tabelas, tá? E volta um pouquinho.
Imóvel com uso residencial, até 80 metros quadrados, R$10 por mês. Maior que 80 metros quadrados e até 150 metros quadrados, R$13 por mês. Maior que 150 metros até 350 metros quadrados, R$15 por mês. Acima de 350 metros quadrados, R$25 por mês. Então seriam R$120 no primeiro por ano, R$156 na segunda hipótese, na terceira hipótese R$180 e na quarta hipótese R$300. Esses são os valores das taxas para o residencial. No que tange a questão do comercial, é aquela situação de se obter desconto devido às condições legais. Sim. Se você faz o reciclável, a utilização, tem toda A política reversa. A política reversa, tem toda essa situação. César? A logística reversa, desculpa. Vai hoje para a Câmara. A redução ou Sim. está escalonado também para os próximos anos aí e tudo mais. Mas a grande questão é, no momento de recessão, em um momento em que a economia está tentando, né, se estabilizar, a gente começa com as grandes empresas, isso vai refletir depois na base da pirâmide, mas leva um certo tempo. A taxa de lixo, taxa de luz, taxa de lixo, a gente sabe que está dentro do que define a Constituição, define a lei maior. Tem que se pagar. Mas os valores, é o momento de alguma coisa? Márcio, duas coisas aí que eu queria pontuar sobre isso é o seguinte. Primeiro é essa, né, a questão do momento, e não só o momento, é outra coisa que a gente já conversou bastante também. O retorno que a população tem disso. Porque a taxa de iluminação está aí. E qual foi o retorno que o município teve? O serviço não está contento. Até o momento o serviço não está contento. A gente não tem aí a programação, até a Prefeitura de Cubatão ela publica lá os serviços que são feitos diários, mas não se tem a programação dos reparos da iluminação pública. Se você roda pela cidade aí não tem, não é falácia, não é porque é oposição, grita, não, é realidade. Você pega o carro, sai na rua aí andando durante a noite, você vai ver a quantidade de problemas que você encontra. Nas regiões, mesmo as que acabaram de serem feitas, onde não está piscando, está apagado, enfim. Então você tem vários problemas ainda que precisam ser resolvidos, mas a taxa continua vindo. Aí a taxa do lixo. Além do custo, e assim, mais uma oneração aí pro munícipe, em especial pro comerciante, a gente tem um ponto que é muito delicado, que eu estava olhando. É o lance do IPTU. Eu conheço diversas residências aí de alto padrão, gigantescas, quando a gente fala em área construída, só que porém há todo um trabalho ali de que a geração de resíduo é mínima, porque há todo um trabalho aí na própria residência, há espaço para compostagens, captação e reuso de águas. Então, porque a base é o IPTU? Por que cobrar pela área? Então, exato. Por que a base é a área construída e não... Se a gente está falando da taxa de lixo, quer dizer, porque sua casa é maior que a minha, subentende-se que você gere mais lixo que eu? Peraí, até porque você pode ter uma casa de 80 metros quadrados que moram 5. E você tem uma casa de 1.000 metros que moram 2. Então, a área define que você gera mais lixo ou não. Então, eu acho que o parâmetro não está adequado. Exatamente. É isso que você falou. O lixo, o pagamento. Como é o contrato do lixo com o prestador? Não é por quilo. Exato. É por quantidade de casa que ela passa. O caminhão mede a frente da casa, do terreno, ou ele mede a quantidade de peso que ele transporta? Então, quantas toneladas são geradas? Se o contrato ele é pago por quilo, por que o munícipe é cobrado por área? O munícipe já cobra, ele já paga mais por ter uma área maior no IPTU. Ele vai pagar mais, mesmo não gerando lixo, na taxa de lixo. Então eu acho que há aí um desentendimento que eu acho que precisa ser melhor estudado aí, uma outra possibilidade,
porque eu não vejo que seja um parâmetro correto. A preocupação é que quando nós estamos num momento como esse, se discutindo uma taxa que entra na vida do cidadão, nos traz aí o olhar para essa situação. Eu volto a falar, quando se faz um serviço público, não se objetiva lucro, lógico. O lucro é o lucro social. Mas é necessário que você reduza os custos. Foi feito isso junto aos funcionários, na redução de férias, na redução de horas, houve um enxugamento da folha, houve toda uma situação de redução de custos. E aí eu pergunto, os custos também nessa condição da prestação de serviços devem ser observados. E chamou a atenção agora de todos. Infelizmente, porque doeu no bolso. Claro. O ideal era que o munícipe, peraí cá, como é que é essa situação do lixo? Porque ninguém estava se importando com isso. A verdade seja dita, né? E o governo mexeu com isso agora chamou a atenção, claro. E todos querem saber e traz à luz essa questão do lixo. Quantas toneladas o município produz? Sim. Isso em comparação com os outros municípios, nós estamos produzindo muito lixo? Ô Márcio, então isso é importante, porque quando você começa... Aí é que tá. Se o contrato fosse por quantidade de residência de um munícipe, era uma coisa, mas o contrato é por quilo. Se a ideia, isso seja por questões financeiras, por custo, seja por questões ambientais, se a ideia é reduzir o resíduo gerado, a quantidade de lixo gerado, que incentivo há se você reduzir 1 quilo ou 1.000 quilos por dia na sua casa, que incentivo há para você reduzir? Sendo que você vai pagar a mesma coisa taxa. Por conta do tamanho da sua casa. Se você produz, se eu produzir 10 quilos de lixo, eu pago X. Se eu produzir 100 quilos de lixo, eu vou pagar o mesmo X. É isso. Então, qual é, você muito bem colocado, César, qual é a educação que você está colocando? Qual incentivo você dá, tanto em nível de conscientização, quanto no incentivo para realmente haver uma redução? Porque se tiver uma redução da quantidade de lixo recolhida, Márcio, o contrato municipal é reduzido, a gente vai pagar menos na prestação de serviço, o munícipe vai pagar menos, deveria pagar menos, e a gente vai estar ambientalmente mais adequado a uma necessidade mundial. Ninguém está falando aqui para colocar a balança no caminhão que recolhe lixo para ficar pesando o lixo de todo mundo, não é Sim. isso? Mas há mecanismos para que você possa fazer essa aferição e há condição de que você favoreça o seu munícipe, vamos reduzir o lixo para que todos sejam beneficiados. Você vê aí fora, as pias, os ralos já tem um triturador de resíduo, assim, você tem um limite X de lixo que você pode descartar ao dia, acima disso você paga uma taxa individual, você paga a taxa porque você gerou mais resíduo do que está ali estabelecido, enfim, há um incentivo, há um trabalho para se incentivar a reduzir o resíduo. Dessa forma, além de eu não enxergar como um parâmetro correto, porque não é a quantidade, não é o tamanho da área construída que vai definir quanto de lixo você vai gerar. E não consigo enxergar também um estímulo para se reduzir. Nós estamos com os copos. Aqui no estúdio a gente utilizava muito copo plástico. E por uma questão de não gerar lixo, a gente optou por copos de vidro e canecas de porcelana, que é para justamente reduzir. Para quê? Para reduzir o lixo. É isso. Para reduzir essa utilização. Agora, qual é o destino do nosso lixo, o que é feito, o nosso aterro sanitário, tudo isso pode fazer com que haja uma economia para os cofres públicos. E acho que é tudo isso que o gestor quer. Claro. Economia para os cofres públicos. E é lógico, quando você economiza, você tem condições de investir em outro lugar. Já que está sendo cobrada a taxa de lixo e o cubatense vai pagar a taxa de lixo, essa taxa vai para esse contrato. Sim. Perfeito? E ela vai ocupar uma verba em que já existia. O contrato acho que é 30 milhões, não sei, 40 milhões. Se eu não me engano, essa arrecadação já era em torno de 8 milhões e 700. 8 milhões. Esses 8 milhões entram nesse contrato e vão substituir. E o que vai ser feito com essa verba que não vai ser utilizada mais no lixo, tendo em vista que a taxa vai ser direcionada? Quer dizer, para onde vai, né? Opa, nós vamos investir em tal lugar, olha, estão pagando o lixo aqui, mas aquela praça vai ser melhorada, ou nós vamos construir as escolas. Aí que tá. A ideia é fazer isso aqui. Tudo que o Até isso, o munícipe, eu estou pagando uma taxa de lixo, mas eu estou ganhando aqui um calçamento novo. Isso aí, tudo que o munícipe paga, quando ele vê um retorno, ele se sente mais confortável. Agora, quando ele paga, aumenta o que ele tem que pagar, cresce a quantidade de coisas a pagar, e não tem um retorno,
não tem como ter satisfação. Então, tem como eu tô pagando o lixo, mas tudo bem. E tá entrando mais dinheiro no cofre. Então, o que vai ser feito com o dinheiro que agora não vai ser utilizado mais no contrato? Esses 8 milhões que não vão ser utilizados no contrato. Nós vamos construir, vamos melhorar as praças. Nós vamos arrumar os pontos de ônibus. Não, nós vamos arrumar as calçadas. Não, nós vamos preparar os jardins. Não, nós vamos investir isso em saúde pública. Exato, não, nós vamos investir isso no transporte. Onde vai ser investido? É outra coisa que nós vamos pagar dívida. Então, é outra coisa que é triste, né? Essa falta de transparência, porque na época de campanha, todo mundo dá destinação a tudo, mostra suas metas, objetivos. Aí quando passa, não, ok, a gente vai reduzir os custos. Ok, a gente está recebendo da população mais 8 milhões para pagar um contrato. Então é quase 1/3 do valor total do contrato. Esse 1/3 vai ser essa diferença aí que tá. Vai ser aplicada aonde? Assim, quem precisa saber disso é o cidadão. É o que aconteceu com a Olha, vai para saúde, né? vai para A, B, C ou D. A gente precisa saber para onde vai. Existe um custo anterior. Sim. E depois desse custo, criou-se a taxa, esse custo não existe mais. Então, aquilo que era pago foi colocado aonde? Exato. Nós estamos investindo em creche. É isso. Legal. Nós estamos melhorando os parques para as crianças. Maravilha. É isso aí. Nós estamos investindo na assistência social. Beleza. Só tem que ser claro. É isso aí. Então, legal. Então, eu estou pagando aqui e eu estou vendo o fruto disso. Correto. Do outro lado. Né? A gente entende isso. Lógico, agora coube ao governo mandar o primeiro projeto, o governo estudou, mandou novamente à Câmara, agora cabe os legisladores acompanharem todo o procedimento, estudarem e ver se hoje vai ser aprovado ou não. A sessão começa às 18 horas, ela tem inicialmente, para o pessoal, para quem é leigo poder entender, às 16 horas começa a sessão ordinária. Ela tem inicialmente um rito, que é as operações da mesa e depois os trabalhos dos vereadores. É feita a leitura da ata da sessão anterior, a aprovação da ata, os trabalhos da mesa são iniciados, os requerimentos são lidos e depois entra o requerimento dos vereadores. A programação é que às 18 horas entre a pauta, ordem do dia. Então, das 16 às 18, é esse o rito. Porém, dependendo da condição da necessidade e da urgência, pode ser invertido a pauta, suprimido o expediente dos vereadores e da mesa e entrar direto na ordem do dia. Então, a pauta pode entrar às 16 horas ou pode entrar às 18 horas. Sim. Isso cabe ao pleno decidir, que é colocado lá, e se for decidido pela maioria, a inversão de pauta vai suprimir os trabalhos da mesa e o expediente dos vereadores e entra direto na ordem do dia. Está pautado, acontece hoje. Quem puder acompanhar, acompanhe. Também não adianta só ficar reclamando do outro lado. É isso aí. Não acompanhar, não opinar, não cobrar, não participar. Pergunte ao seu vereador. Vereador, como é que vai ser a situação? Qual a sua opinião a respeito? O que reduziu? O que não reduziu? Como é que fica? Pergunte ao seu vereador, acompanhe, cobre. Porque a gente sempre fala aqui do Executivo. Mas nós vamos começar também a buscar os posicionamentos do Legislativo. Nós tivemos a questão da empresa de ônibus que disse que ia reduzir, a prefeitura disse que ia colocar, a prefeitura fez a nota, a empresa fez a nota, a gente está aguardando a nota do Legislativo. Interessante esse assunto, porque eu ouvia hoje pela manhã, eu estava ouvindo logo cedinho a entrevista do presidente da Câmara de Santos para uma rádio aqui da região, e ele falou sobre isso. É interessante porque eu não tinha essa informação, não tinha essa ideia. Que o volume de passageiros, quando entrou na pandemia, ele caiu de forma drástica. A pandemia acabou mostrando a diversos munícipes que ele tem outras formas de se locomover que não seja só o ônibus ou só o seu veículo. Então muita gente começou a ir de bicicleta, de patinete, de skate, de diversos outros modais. E não retornou mais a quantidade de passageiros que existia antes da pandemia. E ainda assim a gente fala aí de não, porque precisa aumentar, porque a gente está dando muita isenção, ou porque está dando muita... Então é interessante esse assunto também, porque eu não tinha essa informação de que o número caiu e não voltou, e mesmo assim a gente está falando em aumentar.
Quer dizer, passagem. É interessante o que você está falando, César. Eu não Houve conhecia. uma mudança de hábito, né? Sim. Então as pessoas estão indo mais de bicicleta, a pé. E utilizando menos ônibus. Menos ônibus. Eu então não acredito. uma redução. Eu, em Cubatão, não acredito que isso seja diferente. Se na região inteira aconteceu isso, eu não acredito que Cubatão tenha andado na contramão. Tá, me faz um alerta nisso, e eu vou colaborar aí espero colaborar com o teu posicionamento, que assim, nós tivemos a criação de uma ciclovia, né, da Vila Natal em conexão com o centro. E a gente observa um grande número de bicicletas indo aí. Quer dizer, legal, houve mobilidade, foi prestigiada a mobilidade, e isso reflete no uso do transporte coletivo. É isso aí. Redução do uso do transporte. E assim, isso é um recurso que inclusive a Condesb tem lá disponível para o desenvolvimento de todas as cidades, seja ligando cidade a cidade, seja ligando ciclovias entre bairros onde passem, principalmente onde passem linhas intermunicipais, porque para a região da Baixada Santista, que é a área de atuação do Condesb, é interessante também a ampliação. E ela tem recurso disponível para poder fazer esse tipo de obra. Inclusive, a última obra que foi feita em Cubatão, na Avenida Nossa Senhora da Lapa, foi com utilização de recurso do Condesb. Ah, do canal, você fala? Exato. Porque ali passa a linha de ônibus, se não me engano, a linha do Cota. Linha do Cota passa ali. Passa ali. Então ali foi recurso do Condesb. Eu participei desse processo no início dele, dessa captação e tal. Então é interessante esse tipo de coisa. Houve uma mudança de hábito e uma redução no número de usuários do transporte público. Se a gente pegar a Orla de Santos, que é a ciclovia que vai até São Vicente, você vê no horário de pico é enorme. É lotado. É enorme. Isso significa que o processo foi bem sucedido e que a adaptação valeu a pena. E que as pessoas estão aceitando isso. Inclusive houve uma ampliação, por exemplo, nesse mesmo sentido, houve uma ampliação da barca de passageiros, né? Sim. Santos-Guarujá, por conta disso, porque a utilização cresceu demais, então aumentaram o tamanho da barca, da balsa de passageiros. Então, isso é muito bom. Isso prova que as pessoas, além de ser saudável, mais econômico, Sim. A gente está falando em menos gastos por pessoa, menos emissão de CO2, tem um monte de coisa que influencia no dia a dia. Trânsito, enfim. Bacana, então tá aí essa redução. Lembrando que a Maria Clara bem lembrou aqui, para você acompanhar pela internet, você entra no Facebook da TV Câmara ou também no canal direto da Câmara Municipal. Você dá um Google lá, Câmara Municipal de Cubatão, aparece lá, www.cubatão.leg.sp.br, não sei muito ao certo agora, né? Se tiver aí, acho que a gente coloca. Que é justamente para você poder acessar diretamente e assistir ao vivo a sessão, né? Para você observar o trabalho que é feito pela Câmara Municipal. É isso aí. Muito bom. Cubatão.sp.leg.br. Baixa um pouquinho, por favor. Baixa um pouquinho ali, por favor. E aqui, ó, pauta da 30ª sessão, baixa um pouquinho, da 30ª sessão ordinária, no dia 23 às 16 horas. As informações estão para você, basta você acertar. Tem os projetos, tem toda a situação, tem todos os trabalhos que são desenvolvidos. Então, se você acessar, você vai ficar bem informado também. Basta acessar lá na Câmara e você, não é só a imprensa que tem acesso, não, você tem todo acesso. Eu vi uma chamada ali também, interessante também um assunto aí que foi levantado por um parlamentar. O nosso contrato de saúde aí do Hospital Municipal vence no mês que vem. A licitação estava acontecendo, as empresas estavam se cadastrando, não sei como é que fica essa situação. Mas há tempo? Há tempo e vence. Há tempo, até porque você tem você tem prazos legais aí, se houver questionamento, se houver alguma impugnação. Então, a empresa que está deve permanecer, mas quanto tempo? Se ela não ganhar o contrato, não sei nem se ela está participando disso. Bom, tá aí. Maravilha, então tá aí o site da Câmara Municipal para que você possa acessar, se necessário for, e é necessário sempre a sua participação. Encerramos por hoje? Temos mais matéria? Sérgio, algum apontamento, Sérgio? Não, acho que a gente falou bastante aí, os assuntos bem pertinentes. Presidente da República, ontem, Jair Bolsonaro esteve na entrevista na Globo. Qual a sua opinião, Sérgio? Então, minha opinião é o seguinte, primeiro eu achei que a emissora foi ousada, vamos usar esse termo, né? Porque o mesmo nível de entrevista que ela fez ontem, pontuando exatamente, contradizendo algumas
algumas falas do presidente. Sendo contraponto, né? Exato. O presidente não, o candidato, né, ele se apresentou como candidato. Eles vão precisar manter. Hoje a gente tem o Ciro, na quinta-feira a gente tem o ex-presidente Lula. E acredito que eles precisem manter, porque senão fica muito ruim para a imagem, inclusive para a credibilidade das entrevistas. Manter esses contrapontos, porque todos eles têm falas distintas em momentos distintos. O mesmo comportamento para todos. Então, eu acho que assim, eles foram bem enfáticos, né, na questão. De certa forma, o que eu vi o presidente fazer é o que ele fez o tempo inteiro. Ele tem alguns posicionamentos, ele manteve. Ele não vira voltando atrás de nada do que ele já disse. Em algum outro momento ele explanou algumas coisas. Alguns pontos eu concordo aí que ele coloca quando a gente fala principalmente de economia. É difícil a gente mensurar aí o trabalho da equipe econômica do país, tendo em vista que a gente emendou aí uma pandemia logo no primeiro ano de mandato, que se estendeu aí por 2 anos, e aí já emendou uma guerra que está afetando a economia mundial. Então realmente é difícil mensurar por aí, né? E o que me chamou a atenção também nessa questão, eu não gosto de falar da casa alheia, porque cada um decide a forma que vai opinar. Mas eu gostaria de ter ouvido mais relacionado a propostas. Eu também. Porque me pareceu mais uma retrospectiva, uma lavar roupa suja, né, do que quais são as propostas. Márcio, eu quero saber o que há de percepção dos candidatos para o Brasil futuro. Márcio, né? Você foi cirúrgico agora. Foi a impressão que eu tive quando eu falei que, assim, a gente vai precisar avaliar agora como vai ser o comportamento da emissora nas 3 próximas entrevistas, né? Ciro, Lula e Simone Tebet. Por quê? Porque eu também senti isso. Foi muito mais falando do que aconteceu do que irá acontecer. O candidato está ali para trabalhar propostas. E eu vi se falar muito pouco de proposta, propriamente dito, seja para a saúde, seja para a educação, proposta de fato. E assim, não dá para dizer que o candidato se omitiu de falar de proposta, porque eu acho que o direcionamento da entrevista foi mais voltado aos comentários, às declarações, às decisões que ocorreram, do que em como vai ser trabalhado, por exemplo, a crise mundial, o que vai ser feito aí na recuperação e avanço aí no desenvolvimento da educação. Nós tivemos a pandemia há 2 anos. Exato. Então eu senti bastante falta disso também, de propostas. O que vai acontecer com o porto, indústria, infraestrutura, o que o Brasil, né, precisa, o que pode ser feito. Então, essas coisas. Mas cada um. Eu acho que devemos ali uma análise de 4 anos de governo, que eu acho que cabe também, mas em outro momento. Mas cada editor, cada emissora tem a sua cabeça pensante que direciona, e a gente não considera certo nem errado, a gente só sente falta, né? É isso aí. A gente só sente falta. E agora, para o patamar, para os próximos. E a expectativa é quanto à audiência, o que se alcançou de audiência. Foi absurdo também, debate, bateu o recorde, né, de audiência, né? E aí agora os outros debates também têm essa condição de ter que alcançar esse mesmo patamar de audiência, né? Outro apontamento que eu considero agora, nesse eu acho uma questão de falar, quando você coloca um nome, seu nome à disposição num cargo público, presidência, que todos os partidos têm a possibilidade de colocar os candidatos, isso deveria ser respeitado. Então todos deveriam ter espaço para falar. E não apenas aqueles que atingiram o consciente, independente da possibilidade, do número de pessoas, do número de votos que você possa alcançar. De repente você tem uma colocação, uma ideia que me faz pensar diferente, que me abre um olhar com uma expectativa sobre um outro assunto. De repente ele não tem um número significativo em pesquisa, exatamente porque ele não tem espaço para poder expor colocar as ideias. E eu acho que esse é o propósito. Então fica a sugestão aí para a legislação atuar de forma bem específica. Se para você fazer debates por deputados,
seja um vereador, você tem que trazer no período eleitoral, você tem que trazer um número maior, então que tivesse que ser respeitado essa questão para que todos os candidatos participem de debate. E principalmente nessa questão que é a apresentação, né? É isso aí. Todos podem participar. A democracia é isso, né? Acho que é o espaço desde a todos, aquele que tem o mesmo maior direito. índice, aquele que tem a menor pontuação, todos são iguais e devem ser respeitados. Então concordo. fica esse apontamento aí, não as emissoras, e sim a legislação, que acho Claro. que é necessário. Sobre um destaque sobre eu a acho que situação? no geral foi isso, né? Eu também achei. Vamos ver agora, acompanhar os próximos, né? Sim. Ver também se saem propostas, se saem ideias, ou se vai ser só um confrontamento do que se falou, o que fez, porque senão acaba perdendo até o sentido, acaba não ficando legal. É como festa Acaba de não tem efetividade, né, Márcio? É igual festa de casamento. Digamos que o filho tem, o sujeito tem 5 filhos. A mesma festa para 5 agora. Não pode ter festa diferente, né? Os docinhos vão ter que ser mesmo. Você espera então. Você espera que se mantenha um iguais, padrão, né? Vamos ver como é que acontece agora nos próximos. Hoje é o primeiro, né? Hoje é o segundo. Hoje é o segundo com o Ciro. E aí até sexta-feira muita água vai rolar. É isso aí. Encerramos por hoje, é isso? Sim, pode falar. Use o microfone. Saiu na Folha que o Jornal Nacional com Bolsonaro tem audiência maior que o jogo de Corinthians e Flamengo. Os dados preliminares são do Instituto Cantar Ibope Mídia. Olha aí. Não, a audiência foi absurda. Isso eu tinha lido ontem, ainda eu li sobre isso. A audiência no. Ela disse que teve um pico, né? Acabou a entrevista, É. houve uma redução muito grande, né? Foi algo absurdo aí, muita gente acompanhando. Então, tá aí. Vamos aguardar então as próximas entrevistas. César, chegamos ao final, 11 horas mais 7 minutos. Está passando um pouquinho de horário hoje, mas valeu a pena. Obrigado pela participação. Márcio, eu agradeço aí a oportunidade. Mais uma vez é um prazer estar junto aí, a gente batendo um papo. Sempre uma qualidade altíssima, né, de discussão. E agradecer quem nos acompanha aí, quem está sempre participando. Desejar a todos uma semana incrível. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Valeu, César, Maria Clara, gratidão sempre participando conosco. Agradecendo a sua audiência. Lembrando que daqui a pouquinho o programa está disponível nas redes sociais, também no site. Você pode compartilhar, dar a sua opinião, suas sugestões. Afinal, esta é a sua virtual. Este é o seu Virtual News. Fique com Deus. Acompanhe a sessão na Câmara Municipal hoje. Não adianta depois você ficar chorando o leite derramado. Acompanhe a sessão na Câmara. A função da imprensa é informar. A sua, como eleitor, como cidadão, é exigir que seja feito o melhor para a sociedade. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.